A paz do Senhor, galerinha, tudo bem, tio Paul? E olha só, estou aqui para terminar aquele assunto que nós iniciamos, que as tias pediram algumas dicas para trazer os pais para dentro do culto, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu quero ler uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo... vamos pegar aqui, ó. Eu estou com a Bíblia, ó, esquematizada, tá certo? A linguagem... Almeida, revista e atualizada, tá? Está escrito assim, ó, em 1 Coríntios 14, versículo 26 em diante. Tem como título na minha, ó, a necessidade de ordem no culto. Então, se é bíblico, então a gente precisa também fazer isso no ministério infantil. Uma coisa não quer dizer que você vai fazer o culto para as crianças como um culto para adultos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um culto na linguagem para as crianças, que aí eu vou trazer também 3 pontos, tá? Para vocês terem mais ou menos uma noção com relação ao culto. Porque não adianta você querer chamar a atenção para o culto infantil, para o ministério infantil dos pais, sem que o ministério seja organizado e tenha uma visão. Porque é como eu falei já em alguns treinamentos, eu sempre falo, independente da sua igreja, independente da sua denominação, cada igreja tem a sua visão. Então eu estou falando para você ajustar o que eu estou ensinando à sua igreja. Tem igreja que você pode dançar, tem igreja que você tem grupo de louvor, grupo de coreografia, grupo de pandeiro, grupo de um monte de coisa. Mas tem igreja que não. Tem igreja que prefere uma liturgia mais séria, mais condizente com a visão e a doutrina da sua igreja. Aí quer falar de doutrina, quer falar de organização, liturgia do culto, aí é uma outra história. Estou querendo fazer o foco para o Ministério Infantil se tornar atraente aos pais e também às crianças. Está escrito assim, ó. Só o início, mas eu queria que você lesse do 26 ao 40. Então, 1 Coríntios 14, do versículo 26 ao 40. Você lê aí, eu vou ler só o iníciozinho para você ter uma noção. Presta atenção. Olha só. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Edificação. Não é para movimento, para... não, edificação. Se é para edificação, é algo realmente utilizado por Deus, feito por Deus, conduzido por Deus. Não podemos julgar, porque quem julga é só Deus, não somos nós. A palavra de Deus fala que nós julguemos o profeta e não a profecia. Ponto. Tá certo? Vamos lá, continua aqui. Aí, no caso de alguém falar em outras línguas, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto é suficiente. E haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, ou outros julguem. Se, porém, viesse o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. E por aí segue, tá bom? Então, que haja. Uma coisa que poucas pessoas estão vendo hoje em dia são crianças sendo utilizadas por Deus, crianças sendo tocadas por Deus através do Espírito Santo, e para isso precisa que elas tenham um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo, e que elas aprendam o processo da salvação. Porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ser uma nova criatura. Beleza? Uma nova criatura é algo que você precisa aprender aos poucos, dia a dia, passo a passo, e é uma constante. Você vai aprendendo dia a dia, tá bom? E como é maravilhoso ver os pais animados quando os filhos começam a ter uma evolução. E nós temos aqui, ó, uma apostila nossa que nós fizemos, tá? E nós, quando vamos fazer treinamentos, no caso, em várias igrejas, seja no Nordeste, seja na região Sudeste, seja no Pará, ou aqui até no Sul mesmo, não importa o estado, a gente leva, tá? A gente dá de presente para vocês, porque são temas maravilhosos que nós separamos para vocês. Eu vou ler só 3 aqui neste vídeo, porque aí no próximo a gente vai dar um aprofundamento melhor, tá certo? Então assim, ó, presta atenção, a importância do culto infantil para a criança. Então nós separamos 4 pontos da importância. Primeiro, é uma oportunidade de aprender o evangelho, é uma oportunidade de apresentar o evangelho à criança em seu nível de entendimento. Então, o que acontece? O que é o plano da salvação? Foi Cristo,
Foi Cristo não, desculpe. Foi Deus que fez o plano da salvação para o homem através de Jesus Cristo. Então nós precisamos focar isso. Sabe, a gente está esquecendo muito, gente, pelo amor de Deus, de falar sobre a cruz, de falar sobre a salvação. Aí o pessoal fala sobre um monte de coisa para depois voltar para Cristo, tipo como se fosse uma coisa secundária. E a gente está esquecendo de pregar a palavra. É a palavra, entendeu? De fazer histórias, faça histórias, parábolas, legal. Mas sendo que nós estamos subestimando as nossas crianças. Elas entendem sim a palavra de Deus, mas para isso precisa que o preletor, a pregadora, o professor conheça a palavra de Deus. Se eu te der um texto, você consegue interpretar o texto e passar aquilo para as crianças? Ah, tipo, eu vou ter que orar, pedir. Exato! Vai ter comunhão com o Espírito Santo e ele vai te dar a revelação da palavra para você explicar. E aí, as histórias, o lúdico, é apenas um complemento. O pessoal está transformando o lúdico no principal, e a palavra de Deus secundária. Tipo, como se fosse algo, pô, lembrei que na Bíblia existe isso. Gente, a palavra de Deus, o plano da salvação, quem fez foi Cristo, não foi o homem. Então, nós precisamos ensinar as crianças o plano da salvação na linguagem delas, beleza? Segundo, é um momento especial para que a criança entregue a Deus a sua adoração. Nós precisamos ensinar a elas que a única pessoa que Deus procura são os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E só adora em espírito e em verdade aquele que vive. E se nós não somos espelhos, se nós não somos aquilo que realmente precisamos ser, a imagem, a referência às crianças, vai ter uma dificuldade da criança olhar para você e dizer: tia, mas a senhora, pelo amor de Deus, não vive aquilo que a senhora fala. Então, que o nosso testemunho, que a nossa vida tenha credibilidade para nós expressarmos a verdadeira adoração. E assim fazer com que as crianças se tornem verdadeiros adoradores. E explique que a adoração não é apenas cantar. Não é louvar a Deus. A adoração é viver. É você não mentir, é você não roubar, é você não xingar, é você obedecer a Deus, é você ser obediente a Deus e ao seu chamado, conhecer a palavra, respeitar, amar, perdoar e todo um processo de adoração. O pessoal está mais preocupado em ensinar outras coisas do que criarmos adoradores, verdadeiros adoradores e discípulos. Discípulos. Eu quero te perguntar uma coisa. Você tem construído, tem formado, tem estruturado discípulos no seu ministério infantil? Preste bem atenção. O objetivo nós precisamos ter em todos os nossos projetos, em toda a nossa vida. Mas o principal que nós precisamos trazer é fazer discípulos para Deus, não para nós. E nem para o nosso ministério. Beleza? 3. A criança aprenderá sobre a palavra de Deus, a respeitar a casa de Deus e tantos outros temas importantes para o seu crescimento espiritual. Primeiro, a palavra de Deus, que seja o foco. A palavra de Deus, que seja o objetivo. A palavra de Deus é a única que transforma, que restaura, que modifica. E você tendo o foco de ensinar a palavra de Deus, você vai ter noção de que não existe comparação da palavra de Deus com o circo, da palavra de Deus com palhaçada, da palavra de Deus com coisas que não é do reino de Deus. Uma coisa é você transformar a palavra de Deus mais atraente, um pouco mais leve, para as crianças, no linguajar um pouco mais leve, eu digo assim, simplificar o que presta atenção, transformar a palavra de Deus mais leve não é você fazer ela em piada, em virar cambota, se pendurar no teto, plantar banana, não. O que eu estou falando para vocês é você não misturar a teologia para adultos para crianças. É você simplificar o entendimento da palavra de Deus para as crianças. Tem muitas pessoas que estão conjecturando, estão transformando, idealizando a palavra de Deus de uma forma que está deturpando o real objetivo dela. Elas estão transformando a palavra de Deus em contos de fada. E não é o objetivo. O objetivo é dizer que a palavra de Deus transforma, restaura, modifica, pode restaurar sua família, pode restaurar seu casamento, pode restaurar a saúde da sua avó, do seu tio, do seu irmão. Elas precisam crer. Elas precisam acreditar na palavra de Deus. E nisso você simplificando, transformando o entendimento dela naquilo que é difícil em mais fácil, através do Espírito Santo. Beleza? Segundo ponto, respeito à casa de Deus. A casa de Deus. Não é só a igreja, a casa, o edifício, o local. É a casa de Deus, onde nós vivemos o dia inteiro e nós estamos ansiando o momento de nós encontrarmos com Deus. A casa de Deus é a casa onde nós vamos encontrar o nosso Criador, primeiro. Mas segundo, Ele não é apenas mais o nosso Criador, porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e isso nos transformou como irmãos de Jesus, então nós somos filhos de Deus. E as crianças precisam entender disso, beleza? E ter o respeito para a casa de Deus. Então não precisa ficar correndo, andando, virando... E uma coisa, vocês precisam também mostrar aos pais que a casa de Deus é a casa
aonde as crianças aprendem. E outra coisa, eu tenho vários testemunhos de que crianças que quando têm realmente a noção da presença do Espírito Santo, elas se acalmam, elas prestam atenção no culto. Agora o problema é que a maioria dos pregadores hoje em dia, principalmente nos cultos de adulto, não se importam com a salvação das crianças e nem com o que elas estão entendendo. Então nem aí. Querem mais é que os adultos aprendam, emocionem os adultos, façam os adultos chorar, para que quando chegue no final, compre o seu DVD, compre o seu material e que faça dar uma oferta missionária, coisa assim. Mas a salvação para as crianças, muitos não estão nem aí. Quando uma criança aceita Jesus lá, ela pergunta, tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém? E tem 30 crianças no chão assim, chorando lá, e cadê? Tem alguém para Jesus? Poxa, cadê? Então quer dizer que as crianças não têm salvação? Tem sim. As crianças não merecem salvação? Merecem sim. As crianças precisam da salvação de Deus, tá bom? Da salvação, no caso. 4. Eu também... volta. E também uma rica oportunidade para evangelizar crianças não salvas, ganhando-as para Cristo, para a igreja e para o serviço de Deus. Outra coisa, um ponto que as tias estão falhando muito. Elas estão esperando as crianças virem. Espalham convite e esperam as crianças virem. Mas se você não fizer o evangelismo, hoje em dia, tem igreja que gosta de fazer evangelismo na rua, gosta de fazer aquele evangelismo, tipo corpo a corpo, aquela coisa, fantasiar as crianças, colorir as crianças, colocar balão, aquelas coisas e tal. Eu tenho vídeos aqui no nosso canal, ó, antes de qualquer coisa. Se inscreva aqui no nosso canal, aperte o gostinho aqui. Na nossa página do Facebook, aqui, ó, clica aqui, ó, no gostei, dê um coraçãozinho, siga o tio Paul e a tia Juju nas redes sociais, tá bom? Isso vai nos ajudar a abrir mais a nossa abrangência e o nosso alcance nas redes sociais, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva aqui na nossa página aqui, aperte o gostinho, tá? Que isso vai nos ajudar muito, e é verdade. E ó, outra coisa, não tenho problema nenhum de você chegar no meu blog, ó, essa apostila tá no meu blog, tá? De você chegar lá no meu blog, lá pegar e utilizar, é de graça. Mas, poxa, gente, faça o que é certo, faça o que é real. Diga de onde você pegou, tá certo? Porque tem gente que pegou material no meu blog e não falou de onde... estou... Aqui, ó, esse material aqui, ó, sem slogan, sem nada, não sei o quê. A fonte foi no meu blog, tá bom? Por favor, seja homem e mulher de Deus para dizer da onde você tirou. Tipo, poxa, mas as suas imagens têm a logo lá, não sei o quê. Mas não fui eu que idealizei, gente. Oxi, entendeu? Vamos honrar quem honra. Agora, tipo, quer dizer que agora você quer pegar e não quer dizer de onde que é? Que é isso? Quer dizer que é seu? Pegar uma coisa dos outros e dizer que é seu? Não faça isso, que aí também é outra coisa totalmente errada. Mas vamos lá, vamos seguir em frente? Então, vamos lá. Segundo, seus objetivos para um culto infantil, tá certo? Primeiro, apresentar o plano da salvação para as crianças. Segundo, observar provas de conversão na criança nova convertida. A palavra de Deus, ela precisa ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Sempre salvar almas. Sempre. Seja falar sobre construindo uma nova história, o maior pintor do mundo, conectados com Deus. O objetivo é salvação. O objetivo é salvação. O objetivo é salvação. Então você precisa utilizar todos os nossos objetivos, todos os nossos recursos para falar um único tema. Salvação. Você está entendendo? Eu quero ver o pregador falar sobre salvação da arca, mas também falar sobre a salvação, sabe aonde? Lá na ressurreição. Falar sobre salvação também lá nas muralhas de Jericó. Falar sobre salvação também lá sobre Ruth, sobre Ananias, Azarias e Misael e Daniel. Falar sobre salvação também lá com o pessoal, lá com Paulo, lá com Pedro. Poxa, principal objetivo da palavra de Deus para as nossas crianças é salvação. E outra coisa, o amor de Deus. Saber que você é tão amado por Deus, que Deus enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mostrar que Deus as ama, independente do que aconteceu. Deus permite tudo, mas Ele nos ama e Ele quer nos salvar. O objetivo principal é salvação. O objetivo principal é salvação. O objetivo para as famílias é salvação. Os pais não estão pregando salvação, mas nós temos o objetivo e o foco de pregar a salvação de Deus. Tá bom? Terceiro ponto, desenvolver ensinamentos da vida cristã, como novo nascimento, oração, obediência, leitura bíblica, oferta, amor de Deus, amor a Deus e ao próximo. Amor a Deus é ao próximo. Não adianta você querer amar a Deus, mas sendo que você está falando mal do seu amiguinho. Amar a Deus, mas você está brigado com o seu amiguinho. Amar a Deus, mas criticar o ministério do seu amiguinho. Amar a Deus e falar mal dos projetos e dos trabalhos do seu amiguinho. Fica a dica. Vamos lá. Produção de frutos e promover crescimento em sabedoria, serviço e boas obras.
Quando você alcança as crianças, esse vídeo já está ficando grande demais, e aqui eu vou parar, e depois eu vou trazer um outro vídeo, aqui é o terceiro vídeo. Por favor, ó, tem o primeiro lá que eu falei, eu já estava na casa do irmão Isaías, e agora estou aqui em casa, tá? A Jojo tá lá dentro fazendo as coisas, eu estou aqui correndo atrás, fazendo as coisas, aí faltou aqui energia, eu estou tentando ganhar tempo de fazer os nossos materiais. E aí eu quero que você, no nome do Senhor Jesus Cristo, preste atenção, tá? Faça o seu ministério infantil se tornar objetivo. E o objetivo é ganhar almas. Beleza? Faça com que as crianças entendam que é a casa de Deus. Beleza? Faça com que o seu culto venha ter o objetivo de explicar o plano da salvação às crianças. Beleza? Outra coisa, para você atrair a atenção dos pais, primeiro, você mostrando que as crianças estão tendo uma evolução espiritual, elas vão se empolgar, os pais vão se empolgar e trazer as crianças para todos os eventos. E isso não é um processo assim, ó, acendeu a luz e chegou. Não. É todo um processo de ensinamento, de ganhar a confiança, de ganhar a parceria. É aos poucos, gradativamente, um processo que você vai conseguir. E para isso você precisa ter um objetivo de ter as pessoas ao seu lado. E você só vai ganhar isso quando você mostrar um planejamento de todo o seu ministério, de todo o seu ano. Gente, fazer dia feliz é maravilhoso, fazer cine pipoca é maravilhoso, fazer a noite do hambúrguer é maravilhoso, mas tenha temas específicos, não por modinha, não porque os outros estão fazendo, não porque os outros estão no Brasil inteiro. Faça porque Deus te direcionou, faça porque Deus está mostrando para você o que você deve fazer. Esqueça essa história de modinha, não existe modinha, modinha para Deus não existe, existe planejamento. O que aconteceu lá no Ceará, entendeu? Pode não ser a mesma coisa aqui pro pessoal do Sul. E às vezes você vai ser criticado por isso, porque o contexto com a realidade da sua igreja não está correto. Então, assim, tem objetivo. Ah, eu gostaria muito de fazer um tema. Você vai fazer, você pode fazer, mas na hora certa. Na hora certa. E uma coisa, culto é culto, tá? O que é culto é você ensinar as crianças a cultuar a Deus. As famílias, cultuar a Deus. E não fazer palhaçada dentro da igreja, não fazer... Tipo, uma coisa é o culto. Outra coisa são eventos específicos, especiais para as crianças. Não vamos misturar as coisas. É a minha visão. Beleza? Gostou, não gostou? Aperte seu like, seu dislike. Comente aqui no nosso canal. Vamos debater aqui. Porque, assim, eu não sou o dono da verdade. Eu não conheço a verdade, assim, plenamente a verdade, né? Tipo, eu conheço o que eu fui ensinado, o que eu estou buscando a Deus. Mas sendo que a minha realidade pode ser um pouco diferente da sua. Mas o que eu falei pra você, alguma coisa você pode pegar, reter pra você, se encaixar com você e lança fora. Que não haja contenda, aquela coisa toda, mas que haja uma ajuda, uma exortação, que haja um crescimento espiritual, não só no meu ministério, mas também no seu. Beleza? Então, ó, um beijo no seu coração do tio Paul e da tia Jojo. Curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui na nossa página do Facebook e compartilhe, por favor. Tem o nosso blog também, que eu vou colocar aqui embaixo também, o endereço do nosso blog, do nosso canal e do nosso Facebook. Beleza? Ó, outra coisa, eu vou ensinar a fazer o dominó, tá certo? O dominó da salvação, mais uma vez, e vou ensinar também a fazer o lápis nervoso, beleza? Aqui eu chamo de Judinho e Belinha, tá bom? Beijo, paz, fui!